Estão-me a ouvir? Ok. Então posso começar. Muito boa tarde. Primeiro quero pedir desculpa a todos de não poder estar aí em pessoa, mas um imprevisto obrigou-me a voltar para a Suécia mais cedo do que estava a contar. Tenho muito prazer em estar aqui, mesmo que seja desta maneira. Se tiverem perguntas durante a minha apresentação, estão a ver no slide um link, um QR Code para o Slido. Portanto, podem usar o slide através do QR Code ou do código que está indicado neste slide para mandarem perguntas online e eu depois, no fim da apresentação, vejo se há perguntas lá. Portanto, vamos falar no novo paradigma para a IA, um paradigma que nos possa levar para um mundo mais sustentável, ou pelo menos proporcionar o uso da IA para um mundo mais sustentável. Como todos sabemos, neste momento é impossível olhar para algum lado que não se veja aplicações de IA. A IA está a ser um grande fator de desenvolvimento, tanto em ciência como em aplicações industriais, e um dos grandes resultados mais recentes foi, não nos podemos esquecer, dos prémios Nobel, tanto da Física como da Química, que este ano foram atribuídos a investigações e a estudos feitos pela IA ou para desenvolver IA, e utilizando IA, como no caso do Prémio da Química. Mas se olharmos um bocadinho mais em detalhe, o que é que estamos a ver a inteligência artificial a fazer neste momento e o que é o que nos tem levado a este aumento de interesse e de capacidades dos sistemas que estamos a ver desde os últimos 3 ou 4 anos. Portanto, o que é que está aí a fazer por enquanto? O que temos a ver, portanto, nos últimos anos, a grande diferença entre os sistemas anteriores e os sistemas que estamos a utilizar neste momento tem a ver com a capacidade de IA de criar conteúdo. Criar conteúdo de texto, conteúdo de imagens, de vídeos, conteúdo que é responsável, conteúdo que é errado, que é enganoso, conteúdo que é falso e que é perigoso. Mas, portanto, o que é que estamos a ver? E de onde é que vem este conteúdo? Por exemplo, se vos perguntar à IA para fazer criar imagens de enfermeiras, e em português é difícil, mas portanto, se for em inglês percebe-se a dificuldade. Portanto, perguntar para criar a imagem de uma nurse, vê-se que a IA e estes sistemas generativos tendem a gerar imagens de nurses como sendo mulheres. Se perguntar a imagem de um médico, saem imagens de homens. Tem a ver, não é só com uma vontade dos sistemas de criar, de fazer esta distinção, mas tem muito mais a ver com os dados que nós fomos recolhendo e que estão disponíveis através da internet e através de bancos de dados, sobre os dados que existem sobre estas duas profissões, que mantêm este viés em termos de género. É certo, é errado, temos que fazer uma coisa diferente. É difícil de responder sim ou não a estas perguntas. E, por outro lado, também se virmos o que é que a IA está a desenvolver mais, portanto, em processos criativos que não têm a ver com imagens ou com dados existentes. Por exemplo, esta pergunta, o prompt que fiz de fazer um desenho de uma máquina de lavar roupa da Bosch no estilo dos Jerónimos Bosch, saiu um desenho bastante criativo, bastante interessante e que, claro, que teria sido uma coisa que tinha sido impossível de ser criada pelo Jerónimos Bosch em si, mas também seria uma coisa que eu, por mim, nunca teria tido esta ideia ou esta capacidade de desenhar esta imagem. Quais é que são as perguntas que temos que fazer? Por um lado, queremos que a IA nos provê uma descrição do mundo, portanto, com todos os erros e os problemas e os maus entendidos que temos, ou queremos que a IA nos dê uma imagem normativa do mundo? Portanto, queremos que a IA nos dê uma imagem daquilo que temos ou daquilo que gostaríamos de ter. E se é aquilo que nós gostaríamos de ter, quem é que decide o que é que vai ser certo e errado? Quem é que vai fazer as regras para indicar
que imagens só de mulheres quando se pergunta uma nurse, ou imagens só de homens quando se pergunta um médico, que não está certo e que deve haver algum balanço aqui. Quem é que vai decidir e quais é que são as implicações também para a sociedade? Por outro lado, se estamos a utilizar a IA para construir este tipo de imagens, temos também que começar a perguntar quem é que é o autor ou o criador desta imagem. Sou eu, porque criei o prompt, é o Stable Diffusion, o sistema que eu utilizei para criar a imagem, é a empresa Bosch, que tem a autoria das máquinas, ou é o Jerónimos Bosch, que já morreu há uns 300 ou 400 anos. Portanto, quem é que é o criador? E qual é que é o impacto deste tipo de desenvolvimentos para as artes e para a criatividade? Temos que começar a ver a IA mais como uma ferramenta de criação ou como o autor das obras que estão a ser desenvolvidas. São tudo perguntas que têm muito pouco a ver com a técnica da IA e com os desenvolvimentos técnicos de engenharia e de computação da IA, mas são perguntas que se têm que fazer cada vez mais, tanto a nível de governança, a nível de legislação, como também a nível de impacto social e humano, e, portanto, são perguntas que têm que começar a ser respondidas pelas ciências sociais, pelas ciências humanas, pelas ciências legais, pelas ciências filosóficas. Portanto, tem de ser uma área muito mais aberta do que só a capacidade de criar os sistemas, que tem sido até agora o âmbito em que temos a desenvolver a IA. Portanto, entretanto, vendo os erros e os problemas que a IA tem, tanto erros de coisas que vêm completamente fora de sentido, mas também em termos de erros, em termos da implicação social e dos vieses que estes sistemas têm, temos também a ver neste momento um grande desenvolvimento de aplicações e de ferramentas para lidar com estes erros. Nós sabemos que os erros são erros de alucinação, portanto, de dar uma resposta que é completamente descabida, dado o contexto e dado a pergunta mesmo, mas também estamos a ver cada vez mais erros, os chamados outliers, portanto, nos extremos daquilo que é possível, daquilo que existe nos dados que são utilizados para o treino dos sistemas de inteligência artificial. Aquilo que não existe nesses dados é extremamente difícil de lidar com as respostas que o sistema está a dar nessas situações. Por exemplo, a imagem no meio é uma imagem que se pergunta ao sistema de IA para gerar uma imagem de um médico africano a tratar de crianças brancas com malnutrição, o que aparece, não aparece nos sistemas de dados que são usados para treinar os sistemas, e então aí o sistema de IA é completamente impossível de gerar uma imagem correta. Começa-se a ver cada vez mais o que se chama os sistemas de reforçamento de aprendizagem através de fatores humanos, o RLFH, Reinforcement Learning by Human Factors, em que começam a criar regras em cima daquilo que o sistema diz ou que é capaz de dizer e criar regras que cortam a possibilidade do sistema de responder diretamente à pergunta. O que acontece nesses casos é que o sistema, as regras são arbitrárias, não se sabe bem quem é que está a decidir as regras, nem se sabe bem quais é que são as decisões ou os valores que estão por trás dessas regras. O exemplo que está aí perguntaram-se os ChatGPT para gerar anedotas sobre mulheres, e o sistema dá uma homilia completa porque é que é inapropriado contar anedotas sobre mulheres, mesmo quando se pergunta para contar anedotas sobre pessoas gordas, mas sim, parece que não tem problema nenhum em contar anedotas sobre pessoas altas. Portanto, quem é que decide que as características de género ou de tamanho são ou não são apropriadas é difícil de conjugar. E, portanto, os erros ou as soluções que estamos a ter para os sistemas são soluções que podem, inadvertidamente, reforçar os vieses, não se sabe qual é que é o
reasoning, ou o raciocínio por trás desses sistemas, e, portanto, gera a possibilidade de uma falta de responsabilidade pela resposta. Também é cada vez mais fácil de começar a criar sistemas que tentam fazer um jogo e chegar à resposta certa pelo jogo que se está a dar. Os valores que estão por trás são, como eu disse, bastante difíceis, e, por outro lado, para criar todas estas soluções, estamos a ver um aumento da exploração de trabalho humano que, em condições que não são necessariamente as mais adequadas ou as mais apropriadas, para não dizer que são completamente desapropriadas e difíceis, com a falta de condições de trabalho completa. Portanto, o que temos que começar a pensar, a direção para irmos em frente, portanto, como eu disse no título, o novo paradigma para a IA, temos que começar a pôr em causa a ideia de que, para desenvolver sistemas de IA e para desenvolver melhores sistemas de IA do que os que temos agora, temos que aumentar a capacidade de dados, temos que aumentar a capacidade de computação dos sistemas que estamos a usar, e temos que continuar a aumentar a capacidade algorítmica dos modelos que estamos a utilizar. Portanto, a ideia de que mais é melhor é uma ideia que temos que começar a pôr em dúvida. Começando pela ideia de que mais dados é melhor, o que estamos a ver neste momento é que mais dados está a provocar uma distorção do espaço humano, do espaço mundial, em que alguns países e algumas regiões estão muito mais representadas nos dados utilizados pelos sistemas de IA do que outras, e também, mesmo dentro destas regiões que estão mais evidentes dentro dos sistemas, também se vê que nem todos os grupos, nem todas as comunidades estão representadas de uma maneira igual. O que também, a imagem que estão a ver é uma imagem de 2022, e parece que, se alguma coisa, a distorção está ainda a aumentar mais do que o que era. Portanto, mais dados não é necessariamente porem uma representação melhor do mundo. Também mais dados leva a uma concentração de poder ou de domínio sobre os dados, que também não é uma concentração desejável. 50% dos dados que estão representados nesta imagem são propriedade de 12 instituições mundiais só. Dessas 12, só uma está aqui na Europa, outra está na Ásia e 10 estão na América do Norte. E, por outro lado, se vemos o que é que estamos a desenvolver em termos de algoritmos, de modelos, a maneira como desenvolvemos algoritmos ou modelos de IA é através de uma ideia racional, lógico-racional, não é racional em termos filosóficos, mas em termos lógicos, em que, explicado mais simplesmente, os sistemas de IA estão desenhados para optimizar decisões baseado num conjunto de preferências. Portanto, dado um conjunto de dados, um conjunto de preferências, um conjunto de possibilidades, o sistema de IA decide aquilo que é o mais optimal para uma função que lhe é dada. Nós, pessoas, não raciocinamos sempre de uma maneira de optimização, somos também capazes de ter e de conduzir a nossa vida tendo objetivos incompatíveis, tendo crenças inconsistentes, tendo motivos que mudam de uma hora para a outra, do contexto para o outro. Não estamos sempre a maximizar, normalmente a nossa capacidade de raciocínio limita-nos para escolher aquilo que é o bom chega. E também mais importante ainda, talvez, é também lembrar que estes princípios de raciocínio ou de optimização do raciocínio de IA estão mais ligados àquilo que é apreciado no Global North do que está apreciado ou que faz parte das culturas da maioria global. Por outro lado, portanto, o que está a acontecer é que, através de desenvolver sistemas racionais, estamos à espera de conseguir lidar com problemas complexos humanos que não são necessariamente problemas racionais. Portanto, temos que começar a pensar e a repensar o desenho da IA de uma maneira que dê também para incorporar a capacidade humana
de lidar com inconsistências, com contextos, com motivos diferentes e com maneiras de raciocínio diferentes. Só uma aproximação racional não parece que vá ser a maneira mais possível de lidar com os problemas complexos da humanidade. Finalmente, falámos do que precisamos para, ou o que nos está a causar a ideia de que mais computação é melhor. Estamos a ver todos os problemas sustentáveis, de sustentação do ambiente, em que, ao fim e ao cabo, o que estamos a ver é que nós, as nossas sociedades e nós próprios, estamos cada vez mais a competir com os sistemas de IA para utilizar recursos que são finitos. Portanto, utilizar recursos de energia, cada vez mais a IA está a usar energia que seria possível de se utilizar para outras situações. O problema da água é um problema que se fala muito pouco, mas que é extremamente importante. O problema do investimento, o investimento que vai para a IA é investimento que não vai para outros problemas da humanidade. E finalmente, também é importante relembrar que nem todas as soluções de IA estão a alinhar de uma maneira positiva com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis das Nações Unidas e, em muitos casos, estão a piorar os SDGs. Portanto, o que temos neste momento é importante, é valioso e tem uma capacidade de resolução de problemas que não tínhamos há uns anos atrás, mas, por outro lado, também estamos a criar problemas que temos que começar a lidar com. O que é importante, e outra importante também, é o impacto da democracia, da IA na democracia. O que estamos a ver cada vez mais ajudado, não é só razão, ou não é só um resultado da aplicação da IA, mas a IA está a ajudar nestas direções negativas, uma erosão da capacidade de resolução democrática, em cada vez mais são as companhias técnicas que estão a decidir o que é o nosso futuro, em vez dos governos e as instituições democráticas que elegemos. O poder imenso destas companhias está a proporcionar-lhes a capacidade de fazerem o que quiserem, pondo em português simples, e por outro lado também estamos cada vez mais a ver o impacto destes sistemas nos direitos humanos, e estamos a ver isso diretamente nos conflitos geopolíticos que estão a acontecer neste momento no mundo. Para continuarmos para a frente, para mudarmos, para pensarmos num paradigma novo da IA, temos que começar a ver que a IA não é inteligente, ou pelo menos não é inteligente da mesma maneira que nós somos, e também não é só um sistema artificial, porque usa os recursos naturais que precisamos para outras coisas. O que temos que começar a lembrar, e o que é importante sempre lembrar e nunca nos esquecer, que o facto destes sistemas conseguirem falar connosco de uma maneira natural não é uma explicação ou uma proxy para a inteligência. O facto de que eles falam não quer dizer que eles são inteligentes. Não são inteligentes de maneira nenhuma, como da maneira que nós pensamos que uma pessoa seja inteligente. O que nunca nos podemos esquecer é que o facto destes sistemas de IA são sistemas, e o impacto destes sistemas e os impactos negativos que estão cada vez mais a ser relatados, são impactos que implicam ou que indicam uma responsabilidade humana. Não se pode deixar o impacto da IA como sendo uma responsabilidade da IA em si própria. A IA é um sistema, é um programa de computação, não tem responsabilidade. Quem tem responsabilidade somos nós, que desenhamos estes sistemas, que usamos estes sistemas, que governamos estes sistemas e que pomos estes sistemas, proporcionamos a utilização a outros a utilização destes sistemas. Portanto, como é que nós podemos ser responsáveis e como é que se pode desenvolver uma responsabilidade dentro desta área tão complexa? Primeiro, como eu já disse, começando por realizar que a IA não é só uma capacidade, não é só um sistema técnico, é também um sistema social e, portanto,
necessitamos de ter uma abordagem multidisciplinar. O que é importante nunca nos esquecermos, e é uma coisa que a narrativa cada vez mais nos força, ou nos está a tentar convencer que não é verdade, mas não nos podemos esquecer que a IA não nos acontece. Nós fazemos a IA acontecer. A IA é um sistema que é desenhado, que é construído por nós, por pessoas, por organizações, por instituições, mas nós, pessoas, somos aqueles que estamos a fazer as escolhas. E como somos nós que temos a possibilidade e a capacidade de escolha, as perguntas que temos que começar a fazer é: quem é que está a decidir? Sobre que valores é que estão as decisões a ser tomadas e como é que estão diferentes valores a ser priorizados? Sem sabermos a resposta a estas perguntas, é muito difícil regular a IA. Também é importante realizar que a IA não existe num vazio, que não há uma solução tecnológica para todos os problemas que estão a ser causados pela IA e que, portanto, temos que olhar para a IA não só como um sistema técnico, como já disse, mas como um sistema sociotécnico. E quando estamos a falar de éticas ou de regulação ou de governança ou de impacto, o impacto é deste ecossistema, incluindo as organizações, as pessoas e as instituições envolvidas no desenho, no desenvolvimento e no uso da IA. Portanto, as soluções têm que ser soluções sociais e não só soluções técnicas. Como qualquer outro desenho, os desenhos são políticos, por definição, e o desenvolvimento e as construções que fazemos e os sistemas que desenvolvemos, e os produtos e as ferramentas que desenvolvemos, têm uma base política, e essa base política é dependente das escolhas que fazemos, da maneira como essas escolhas estão a ser formuladas, da informação que está disponível para fazer estas escolhas, do envolvimento daqueles que estão a fazer as escolhas com o resultado que se consegue alcançar, a legitimidade daqueles que estão a fazer as escolhas e, finalmente, a capacidade e a maneira como as diferentes escolhas estão a ser agregadas num complexo social e político em que os sistemas estão a ser desenvolvidos. Portanto, a pergunta não é o que é a IA, a pergunta que temos que começar a fazer é o que é que nós queremos a IA, o que a IA seja. Perguntas que temos que começar a responder em relação, queremos que a IA seja parecida com pessoas, porquê? E o que é que isso quer dizer? Não há uma pessoa média e, portanto, qual é que é a pessoa com que nós estamos a comparar a IA com? É o Einstein? É um bebê? Sou eu? É um de vocês? São perguntas que tem que começar a fazer e são perguntas que influenciam o resultado dos sistemas de IA que estamos a desenvolver. A alternativa a desenhar sistemas que são parecidos com pessoas é o desenhar sistemas que se pareçam com ferramentas. Mesmo nas ferramentas temos que fazer perguntas em termos, é uma ferramenta para fazer o quê? E é uma ferramenta que beneficia quem? Eu sou canhota e como canhota não posso usar uma tesoura como uma pessoa que não é canhota. Portanto, mesmo uma ferramenta simples como uma tesoura está a determinar quem é que beneficia dessa ferramenta e quem não beneficia. Outra pergunta que temos que começar a fazer, e portanto que vem do desenvolvimento inicial da IA, que foi desenhada e foi pensada como sendo uma maneira de começar a perceber o que é que quer dizer inteligência, através da construção de modelos que explicam partes dessa inteligência. Neste momento não estamos tanto a ver isso, mas estamos a ver sistemas que têm uma intervenção real do mundo. E, portanto, esta diferença entre sistemas de simulação e sistemas de operação tem que ser uma das decisões e das perguntas que fazemos enquanto vamos desenvolver sistemas. Mas a mais importante das perguntas é a pergunta: queremos sistemas que descrevam o mundo como é e, portanto, raciocinem sobre o mundo como o mundo é, ou queremos sistemas que decidem um mundo melhor do que aquele que é, e, portanto, se são estes sistemas normativos, quem é que vai decidir o que é o mundo melhor e de que maneira é que podemos nós participar na discussão do que é este mundo melhor. Eu vou passar este. Uma das partes, portanto, que estamos a ver cada vez mais é através da governança desses sistemas, e posso explicar muito, mas a resposta que vou dar é mais simples. A governança é necessária da mesma maneira que precisamos de governança
em termos de trânsito, em termos de aviões, em termos de sistemas de infraestruturas elétricas, carros que têm travões, utilizamos, nós confiamos carros que têm travões, confiamos em carros que têm cintos de segurança e airbags, e sem os airbags e os cintos de segurança e os travões, nenhum de nós teria a capacidade ou a ideia ou a confiança de utilizar os modos de transporte. E, por outro lado, se não há regras, também não se sabe quem é que está a cumprir ou a não cumprir as regras. Portanto, regras não são contra a inovação, são uma capacidade de indicar em que direção é que a inovação tem que ir, e sem regras, sem leis, sem standards, é impossível desenhar e usar tecnologia de uma maneira em que podemos ter confiança nos resultados dessa própria tecnologia. Neste momento há imensos princípios e regras de guidelines a indicar o que é que será uma inteligência artificial responsável. Dentro desta área, o último que apareceu é o das Nações Unidas, em que eu estive a fazer parte do grupo de trabalho, e, portanto, vê-se que há cada vez mais regras e princípios e indicações de como desenhar inteligência artificial responsável. E são bastante parecidos uns com os outros, mas todos eles são de uma maneira tão abstrata que é difícil para uma pessoa que desenvolve, ou uma organização que desenvolve estes sistemas, de ter uma maneira direta de verificar o que eu estou a fazer, está alinhado com isto. É fácil dizer que queremos sistemas que sejam justos, mas no momento em que construímos um programa, é difícil poder provar que esse programa é justo ou verificar que os resultados deste programa são sempre justos. Portanto, há uma diferença grande entre aquilo que está a ser descrito e aquilo que é a realidade daqueles que estão a desenvolver os sistemas. Mas a regulação, e não é só criar leis, como há leis do AI Act aqui na Europa, mas também temos que começar a pensar em standards, começar a pensar em mudanças organizacionais dentro das instituições e das companhias que estão a trabalhar nestes sistemas. Temos que começar a pensar em ferramentas e frameworks para proporcionar uma monitoria e uma assessoria dos sistemas que estamos a desenvolver e, acima de tudo, temos que começar a repensar a educação e o treino para proporcionar uma participação de todos nós que estamos a ser envolvidos nos sistemas de IA e que estamos a ser usados e que estamos a usar os sistemas de IA. E como é que podemos ser responsáveis quando aquilo que estamos a tentar governar é a ponta do iceberg? Embaixo deste iceberg está um sistema complexo de muitos e muitos níveis e, mais ainda, dentro destes níveis estamos a ver que há uma capacidade das grandes empresas de interferir e de liderar todos estes níveis, sem haver regras para definir qual é a passagem de um nível para o outro e em que maneira é que é uma maneira responsável de lidar com estes níveis todos. O que, ao fim e ao cabo, resulta no facto de que temos, em vez de estarmos a tentar regular este gráfico que parece bastante organizado, o que está a fazer é que estamos a tentar regular uma bola de plasticina em que já não se percebem bem quais é que são as cores, nem quais é que são as diferenças entre os níveis, porque estas companhias estão todas, e têm o poder e têm a capacidade, sem grandes contratempos, de fazerem o que quiserem com a complexidade do desenvolvimento dos sistemas de IA. Portanto, o novo paradigma tem que começar por lidar com esta bola de plasticina e, portanto, para garantirmos que princípios democráticos de oversight, princípios de participação e de literacia digital possam ser continuados no futuro. Para este novo paradigma tem que começar pela ideia que a IA não é uma solução universal, portanto há limites para aquilo que a IA pode fazer e temos que começar sempre por aquilo que se chama a pergunta zero.
e há a tecnologia ou a resposta mais adequada para a pergunta que temos, ou teremos que começar a pensar em alternativas para a IA. Nem sempre uma solução tecnológica é a solução mais adequada para um problema social. E, portanto, começar pela tecnologia, em vez de começar pelo problema, normalmente dá mais problemas ainda. É importante e é necessário responder e lidar com os riscos de bias e de discriminação. Temos que ir, como já disse, para lá das disciplinas que existem e temos que cada vez mais começar a desenvolver estándares robustos que permitam a verificação e a sustentação dos sistemas que estamos a desenvolver e que seja de uma maneira participatória. Portanto, como a minha parte é mais eu sou uma pessoa de técnica, portanto vou dar só uma ideia como é que o paradigma técnico possa dar, e portanto é a última parte da minha apresentação. Portanto, uma das coisas que temos a ver é que, em vez de continuarmos a lidar com esta bola de plasticina, temos que voltar ao Lego, a uma capacidade de definir e de lidar e de governar os sistemas diferentes de uma maneira que proporcione sustentabilidade, que proporcione transparência, que proporcione controle, que proporcione uma regulação mais adequada, que proporcione a participação, a inclusão e que, ao fim e ao cabo, resulte em sistemas que são de confiança e que são justos para todos nós. É difícil chegar lá e há uma das discussões que está a acontecer neste momento é exatamente como é que vamos definir estes níveis, como é que vamos definir os diferentes componentes de um sistema de IA de uma maneira que permita toda esta abordagem, mas é a única maneira de continuar, em vez da alternativa que é cada vez mais dados, cada vez mais algoritmos mais complexos, cada vez sistemas de computação mais fortes e mais pesados em termos de recursos e cada vez mais dificuldade de definir regulação de uma maneira que seja transparente e que seja possível de fazer uma abordagem de regulação. Porque, ao fim e ao cabo, o meu slide final, a inteligência artificial de confiança não é uma escolha. E a inteligência artificial é uma escolha, não é necessário utilizar a inteligência artificial em todos os casos, mas no momento em que decidimos pela inteligência artificial, responsabilidade não é uma escolha. É a única maneira para a frente, é a única maneira que podemos garantir que os sistemas que estamos a desenvolver sejam sistemas que conduzam a confiança e que produzam resultados que sejam beneficiais para todos nós. Muito obrigado. Não sei se há tempo para perguntas e se há perguntas no sistema. Eu vou ver agora se alguém mandou perguntas. Uma pergunta em relação à geração de imagens e de textos baseados em estereotipos, como o caso da enfermeira ou da nurse. Os filtros na resposta não é exatamente a maior pergunta, a maior possibilidade, porque os filtros também têm um estereotipo, também têm um bias, e é difícil filtrar e decidir um filtro que seja universal. É impossível arranjar filtros universais. E, portanto, penso que a melhor maneira de lidar com a geração destas imagens é um diálogo mais contínuo e mais profundo com o utilizador, para perceber, através do utilizador e da situação em que o utilizador está, qual é que será a imagem, a melhor imagem para gerar. Portanto, um diálogo com o utilizador, portanto, incluindo a nossa inteligência como pessoas, é a melhor maneira de lidar. Eu posso disponibilizar os slides, portanto, posso mandar os slides para a organização e a organização pode depois distribuir os slides, não sei como, mas eu vou fazer a disponibilização dos slides. Penso que não há mais tempo, porque me estão a dizer aqui da Regi, não há mais tempo, portanto, quero agradecer-vos a todos e, mais uma vez, pedir desculpa por não estar aí a pessoa. Muito boa tarde.